que ficou muito mimado e muito cheio de direitos, e infelizmente o mal às vezes aparece. Por 10 anos ele ficou isolado na prisão. Sem entrevistas, sem respostas. Bom dia, senhor. Como vai? Nem mesmo um avistamento. O mundo pode se lembrar do antes alto, atlético e bonito formado em Princeton, criado em meio a privilégios. Mas este é o Tommy Gilbert Jr. agora. A narrativa omite vários fatos do caso. Acho que sinto muito e estou declarando minha inocência. Você se considera inocente? Em uma entrevista em comum com um assassino, conseguiríamos alguma resposta do garoto de ouro? Emergência, qual é o local da emergência? É em Beacon Place, número 20. Quais são as ruas transversais? Entre a Rua 50 e a Rua 51. Qual é a emergência hoje? Senhora, meu marido está, eu acho, morto. Tudo bem, por favor. É 4 de janeiro de 2015, uma tarde fria na cidade de Nova York. Por volta das 3:30 da tarde, a central de emergência 911 recebe uma ligação de 20 Beacon Place, um enclave rico e exclusivo de 2 quarteirões no lado leste de Manhattan. Eu já acionei as equipes. Tudo bem, eles vão chegar rápido. Os bombeiros, a polícia e a equipe de emergência médica já estão a caminho. Ele está no chão? Sim, ele está no chão. Ok. Quero que você abra a camisa dele. Mas essa não é uma emergência médica comum. Acho que ele está morto. Ele levou um tiro. Ele levou um tiro? Sim, posso fazer uma pergunta? Sim, Olá, senhora. A senhora disse que seu marido foi baleado? Sim. Faz quanto tempo? Provavelmente uns 10, 15 minutos atrás. 10 minutos atrás, talvez. Por quem? Meu filho, que era maluco. Mas eu não sabia que ele era tão maluco assim. Thomas Gilbert Sr., de 70 anos, um gestor de fundos de hedge de Manhattan, foi baleado na cabeça. O próprio filho dele, Tommy Gilbert Jr., de 30 anos, é o principal suspeito, e ele ainda está à solta, armado. Para entender como esta manhã se tornou fatal, você precisa voltar não semanas, mas anos. No papel, Tommy Gilbert Jr. tinha tudo. Um pai que era uma figura conhecida em Wall Street, uma educação em Princeton que era tradição na família, um apartamento em Manhattan, um estilo de vida luxuoso financiado por seu pai. Ele frequentou as melhores escolas e teve a melhor educação. Para se preparar para esse caso desafiador, nossa pesquisa retornou ao início da história de Tommy, começando pelo autor do livro sobre ele. Tem um QI de 140, aliás. Sabe, os professores dele falavam sobre suas qualidades de liderança. O autor de True Crime, John Glatt, passou anos investigando o caso Gilbert para seu livro Golden Boy, um assassinato entre a elite de Manhattan. Acho que ele tinha tudo, basicamente. Ele tinha uma família amorosa. O pai dele era, sem dúvida, exigente e queria que ele tivesse sucesso, e o pressionava nos esportes e em tudo para que ele se destacasse. Mas aos 30 anos, Tommy Jr. não mantinha um emprego. O pai dele bancava o apartamento em Manhattan, os carros, clubes de elite e ainda dava uma mesada generosa semanalmente. Com o tempo, seus pais foram reduzindo a mesada. Ele tem 30 anos de idade. Ele recebe milhares de dólares por mês dos pais. Acho que ele foi criado assim. Em 2 anos, os pais deram cerca de $100 mil para ele, sem contar aluguel, mensalidades de clubes ou similares. Você acha que ele ficou furioso por terem reduzido a mesada dele? Tenho certeza que sim. Acho que os pais dele ficaram bem assustados com isso. Na manhã de 4 de janeiro de 2015, Thomas Gilbert Sr. avisou ao filho sobre o novo corte, de $500 por semana para $300. Por volta das 14h30 daquela tarde, Tommy Jr. saiu de seu apartamento em Chelsea e foi para Beacon Place. Ele pegou o metrô, sabe, e estava de moletom com capuz e tudo mais. Ele estava com uma mochila. E sabe, ele vai para a casa dos pais com uma arma de fogo. Ele aparece, passa pelo porteiro sem dizer uma palavra, vai até o 8º andar. Continue a história daí. Ele toca a campainha, sua mãe abre a porta.
Ela ficou muito feliz porque eles não se falavam há uns 3 ou 4 meses. Tommy tinha cortado o contato. Agora ele apareceu de repente e Shelley ficou muito contente. Que poderia haver reaproximação. Exatamente. Sabe, talvez as coisas melhorem. E Tommy entrou e disse: olha, preciso ficar sozinho, conversar com meu pai sobre negócios. Pode sair e trazer um sanduíche e uma Coca-Cola para mim? Então Shelley, sabe, obedeceu, saiu de casa, foi até o jardim e começou a andar por aí. Shelley Gilbert foi à lanchonete da esquina, mas teve um mau pressentimento. Ela de repente ficou em dúvida e disse: espero que esteja tudo bem. Ele não vai ficar, sabe, violento ou algo assim. Então ela meio que deu meia volta e acabou voltando alguns minutos depois. Ela sobe até o 8º andar. Então ela fica muito nervosa. Ela anda pelo corredor, acho que por 1 minuto ou algo assim. Depois ela entra e o lugar está completamente vazio. E ela entra no quarto. E lá ela encontra, você sabe, o marido dela, você sabe, foi baleado na cabeça. E ela percebe exatamente o que aconteceu. Ela sabe na hora que foi o Tommy. Sim, ela liga para o 911. Tommy Gilbert Jr. fugiu do local. O detetive principal, Joseph Siriglano, do NIPD, estava terminando seu turno quando a ligação chegou. Estou na equipe, quase no fim do turno e me preparando para sair. Meu filho está fazendo 14 anos e vamos para casa comer bolo. De repente, pelo rádio, 1010, homem baleado. Assim que disseram que estava confirmado, foi basicamente isso. Eu sabia que ia ficar lá pelos próximos 4 dias e a investigação começou. E fui para número 20 da Beekman Place, onde o incidente aconteceu. Ao entrarmos, havia uma senhora em pé junto à mesa que descobri ser Shelley Gilbert. E ela estava apenas sentada à mesa. Ela estava abalada. Mas ela não estava histérica. Ela estava muito calma. Ela estava muito abalada, mas era muito objetiva. E ela disse: meu marido está morto. Ela disse: meu filho atirou no meu marido. Ela disse exatamente isso sem hesitar. Entramos no quarto e encontramos o homem. Ele levou um tiro enquanto estava sentado em uma cadeira ao lado de uma TV que passava um jogo da NFL. Sangue espirrado no teto e na parede de trás. E então, no meio da cena do crime, o telefone tocou. É o Tommy. Ele liga para a mãe dele. Enquanto todos estamos à mesa. E ela, muito calmamente, atende o telefone e diz: oi, Tommy, o que aconteceu? E ela disse: ok. E nós perguntamos para ela: onde ele está? Você está em casa? Ok. Ok, Tommy. E então ela desligou o telefone. Tommy Gilbert Jr. estava em casa. Sirigliano e equipe correram ao centro da cidade. Poucos quarteirões da cena do crime, Anna Rothschild saiu do cinema e ligou o celular novamente. Eu tinha, 25 mensagens de texto e fiquei o quê? Uau, o que está acontecendo? Já estava em todos os noticiários nesse momento, porque ele estava foragido, tinha atirado no pai dele e estavam procurando por ele. Então ele estava realmente por aí, em algum lugar, com uma arma. Então todos os meus amigos ficaram meu Deus, ele matou o pai dele. Naquele momento eu estava com muito medo, pois ele sabia onde eu morava. Por que Anna Rothschild estava tão assustada? Porque pouco antes do assassinato, ela havia partido seu coração. Avisaram ela que esse dia podia chegar. Ele disse: um dia vamos encontrar você cortada em pedacinhos de manhã. A mulher que namorou o garoto de ouro e os sinais de alerta que ela não percebeu. Para entender esse assassino enigmático, quis ouvir quem conhecia Tommy Gilbert Jr. de perto. Para o mundo, Anna Rothschild levava uma vida de glamour como assessora de imprensa das celebridades. Eu tenho uma vida social muito agitada, eu saio bastante, com muitas celebridades, muitos eventos de primeira linha. As coisas se complicaram para Anna ao cruzar com Tommy Gilbert Jr. na festa de aniversário de um ex-aluno de Princeton em dezembro de 2013. Na verdade, eu conheci o Tommy no jantar de aniversário de uma amiga minha. Por acaso, ele estava sentado ao meu lado e ficou conversando comigo. Pediu meu número de forma meio insistente e começou a me ligar e mandar mensagens já na manhã seguinte. Ele me chamou para sair e eu pensei, por que não? Ele é um cara bonito.
quase 20 anos mais velha que Tommy, Anna Rothschild não buscava algo sério com ele, apenas queria se divertir. Quero dizer, ele era tão bonito, ele deveria estar fazendo campanha para Ralph Lauren ou para Abercrombie e Fitch ou algo assim. Então, parecia que ele tinha o mundo inteiro aos seus pés. Quase imediatamente, Anna notou as manias de Tommy. Hoje, ela diz que deveria ter levado isso mais a sério. E então, quando começamos a sair juntos, eu obviamente percebi, já que estávamos sozinhos, que ele não falava muito. Pensei que tudo bem, ele só era mais introvertido. Isso não me preocupou naquele momento. O que deveria ter me preocupado, olhando para trás, era o fato de que o telefone dele nunca tocava. Nunca tocava. Homem bonito de 30 anos de família influente de Nova York. E ninguém ligava para ele. Acontece que quando Anna o conheceu, Tommy Gilbert Jr. já tinha queimado a maioria de suas pontes. John Glatt relatou o histórico crescente de violência de Tommy Gilbert Jr., incluindo agressão a um amigo. Quando ele matou o pai, ainda estava sob investigação pelo incêndio criminoso na mansão do amigo. Era uma casa histórica do século XVII em Sagaponack. Por volta das 2 ou 3 da manhã, ele incendiou a casa e foi a um cemitério ao lado, onde sentou-se junto aos túmulos e assistiu tudo queimar completamente. E foi aí que as coisas realmente mudaram, sabe? E todo mundo sabia que tinha sido ele. Certo. Ele foi preso por causa disso? Não. Uma amiga de Anna sabia o bastante para temer pela segurança dela. Eu tinha um amigo que estava muito preocupado com o fato de eu andar com ele. Por algum motivo, ele via coisas que vários de nós não víamos, inclusive eu mesma. Ele disse, um dia vamos te encontrar cortada em pedacinhos de manhã. E eu respondi, ha. Eu achei que ele estava brincando, mas ele não estava. Anna ignorou isso, e ela e Tommy continuaram se encontrando até a primavera de 2014. Quando Anna terminou, ela disse que Tommy ficou arrasado. Quando eu disse a ele que conhecia outra pessoa e que não queria mais vê-lo, ele começou a chorar. Eu só achei isso extremamente estranho para um cara 20 anos mais novo que era super bonito. Eu imaginava que ele estaria saindo com modelos da Victoria's Secret ou garotas jovens e bonitas. Meses depois, pouco antes do assassinato, Anna procurou Tommy novamente. Ele foi ao meu apartamento para jantar e eu tinha chamado alguns outros amigos também. Foi algo super casual. Eu estava perguntando para ele naquela hora porque fazia tempo que não o via. Honestamente, ele parecia ainda melhor. Parecia estar um pouco mais extrovertido, um pouco mais comunicativo naquela época. E isso foi literalmente dias antes de ele matar o pai dele. Eu claramente tenho um radar muito ruim, já que obviamente deixei passar muitos sinais. Algumas semanas depois, Thomas Gilbert Sr. estava morto. Anna ouviu a notícia e entrou em pânico, com medo de que Tommy ainda guardasse rancor do término deles. Então eu corri para casa e felizmente morava em um prédio muito seguro, com muitos porteiros. Então eu fui para casa, tranquei minha porta e fiquei morrendo de medo de que em algum momento ele viesse e fizesse algo comigo. Mas Tommy não estava vindo atrás de Anna. Ele tinha voltado para seu apartamento, onde o detetive Sirigliano e uma equipe da SWAT já estavam se aproximando. Os caras grandes estão lá com os escudos e as armas grandes. Eles tinham tipo um robô. Usaram um robô para olhar pela janela e viram ele. Durante esse tempo, ele recebia aconselhamento jurídico ao telefone com seu advogado. Era hora de entrarmos. O mandado de busca foi cumprido. A unidade de serviços de emergência entra no apartamento. Eles instruíram ele a deitar no chão. Tommy deitou no chão. Nesse momento, eles o algemaram. Eles o entregaram para mim. Eu segurei o Tommy e eu pensei, caramba, ele é um cara grande. Thomas Gilbert Jr., de 34 anos. A mídia de Nova York explorou a história de um garoto rico mimado que se achava no direito de tudo e que atirou no pai por causa da mesada. Chamado de o patricida da Ivy League, que atirou e matou o próprio pai. Os promotores alegaram que o réu estava com raiva porque seu pai milionário, Thomas Gilbert Sr., reduziu a mesada mensal do filho. É exatamente isso. Um garoto que ficou muito mimado e se sentindo no direito de tudo. Ele poderia ter feito qualquer coisa que quisesse. E, infelizmente, às vezes o mal aparece. Este é um dos momentos em que o mal realmente surgiu.
Um garoto de ouro mimado, um incendiário paranoico, um assassino violento. Esse é o Tommy Gilbert Jr., sobre quem estávamos aprendendo. Eu queria conhecê-lo pessoalmente. Pedimos uma entrevista e recebemos uma frase rabiscada, com letra mais parecida com a de uma criança do que de um formado em Princeton. Foi nossa primeira pista de que Tommy não estava bem. Nossa segunda pista entrou arrastando os pés na sala de entrevistas da prisão. Como você está? Por favor, venha comigo. Eu sou David Scott, da Corte TV. O Tommy Gilbert que conheci lá estava bem longe do chamado garoto de ouro. Bom dia, senhor. Tudo bem? Sente-se aqui comigo. Eu sou David Scott, da Corte TV. O outrora carismático herdeiro de uma família ligada a hedge funds, conhecido como Garoto de Ouro, agora era, bem, você pode ver por si mesmo. Ok, todo mundo bem? O cronômetro está correndo agora, 10h15. Bem, obrigado por conversar comigo hoje. Quero que saiba que nós estamos aqui hoje porque realmente queremos tentar entender a mentalidade e as motivações por trás das suas ações neste caso. Você manteve seu silêncio todos esses anos e parece que você é uma pessoa bastante reservada. Então, por que você está conversando conosco hoje? Eu só quero apresentar meu caso, minha defesa básica e dar um panorama fatos por trás do meu caso. E por quê? Por que agora? Talvez o mais rápido possível. Eu realmente não tive a oportunidade de me encontrar com ele antes. Estou curioso para saber o que você achou de toda essa narrativa da mídia sobre o garoto de ouro movido pela fúria do privilégio, que surgiu quase imediatamente, onde você foi retratado como esse, sabe, homem mimado de 30 anos, entre aspas. Parece muito simplificado. O que essa narrativa deixa de fora, na sua opinião? Eu também vou fazer um resumo, além das histórias por trás disso. Eu acho que essa narrativa deixa de fora muitos dos fatos do caso. Eu acho que eles estão retratando a minha inocência. Você se considera inocente? Você mantém sua inocência depois de todos esses anos? Entendi. Não esperava que Tommy dissesse ter sido condenado injustamente. Afinal, a culpa dele é certa, confirmada pela própria mãe dele minutos após o disparo. Olá, senhora. A senhora disse que seu marido foi baleado? Sim. Há quanto tempo? Há 10 ou 15 minutos. Por quem? Meu filho. Ele é maluco, mas não sabia que ele era tão maluco. Pela aparência desleixada e pelo cheiro dele, Gilbert parecia ter desistido da vida ou talvez sucumbido à loucura. Eu queria investigar a infância dele, esperando fazer Tommy se abrir sobre sua vida, suas dificuldades e confessar o assassinato do pai. De fato, havia muitas descrições da sua infância privilegiada. Mas nenhuma veio do senhor mesmo. Como o senhor descreveria sua infância? Acho que foi boa. Bem saudável, na maior parte do tempo. Acho que tive uma boa infância. Provavelmente parecia normal para você, mas você nasceu nesse mundo do Upper East Side e sua contraparte no interior, no leste de Long Island. Agora você deve saber o quão exclusivo é esse mundo, né? Sim. Sim. Bem, quando você olha para trás, como é que aquilo parece para você? Esse mundo meio elitista, sabe? Das socialites ricas de Nova York. Eu tive uma criação normal. Acho que como qualquer outra pessoa, a gente vai para a escola e faz coisas normais. Você tinha consciência do seu privilégio enquanto crescia? Não, acho que não. Acho que eu via tudo como uma existência bastante normal. Havia algo, alguma coisa que você sentia falta enquanto crescia? Não, na verdade não. Realmente não. Normalmente, essa é a parte fácil das minhas entrevistas com assassinos, mas Tommy Gilbert mal falava sobre como foi sua criação e como, junto com grandes privilégios, veio uma pressão enorme. Eu sei que uma das coisas que as pessoas não veem de fora são as enormes expectativas colocadas sobre as crianças nesse mundo. É isso mesmo? É. A maioria das pessoas vai dizer, bem, esse é um problema de gente rica.
Mas eu sei que crianças desse mundo já desmoronaram sob as grandes expectativas dos pais e da comunidade. Certo? Foi difícil para você suportar essas expectativas às vezes enquanto você crescia? Não, acho que não. Tommy não quis ou não pôde me dar nada disso. Passei para o capítulo seguinte da história dele quando as coisas começaram a dar errado. Por fora, você tinha todos os atributos que pareciam garantir o sucesso, mas também tinha outra coisa enquanto crescia, segundo os registros. Algo mais aqui em cima na sua cabeça. Foi em um ônibus na 6ª série, você disse depois. Você percebeu pela primeira vez que sua mente estava escapando ou vagando para o que parece ser um estado de distanciamento. Você se lembra disso? Não, acho que não. Você estava no ônibus e depois disse a um dos seus médicos: "Não me sentia eu mesmo." Isso nunca tinha acontecido antes. Foi alarmante porque perdi imediatamente minhas habilidades sociais. Felizmente, meu amigo ao seu lado estava ouvindo música, então não precisávamos conversar. Você tinha uns 11 anos, isso te lembra algo? Acho que não. Não. Mais uma vez, quase nenhuma resposta de Tommy. Agora fica claro que a entrevista está fracassando. Mas por quê? Ele está se contendo ou está perturbado demais para participar? Afinal, doenças mentais eram comuns em Tommy Jr. e na família Gilbert. Havia loucura dos dois lados da família. O avô materno dele, Wilton Ray, que era muito bem sucedido, pulou de uma, acho que janela do 4º andar de um hospital psiquiátrico no início dos anos 60 e cometeu suicídio. E também havia problemas mentais do lado do pai dele. Acho que havia algo que passava na família nesse sentido. John Glad descobriu que Tommy Gilbert Jr. já enfrentava uma luta interna muito antes de assassinar o pai. Ele desenvolveu um medo de contaminação e achava que o pai estava contaminando ele. Ele achava que o pai estava roubando sua alma. Mas foi isso que ele disse aos psiquiatras que estava acontecendo. E isso acabou gerando um medo e um ódio completamente irracionais em relação ao pai dele. Mas também havia uma certa dinâmica em jogo na mente dos pais dele. É difícil não interpretar essas anedotas como sinais de alerta para problemas psiquiátricos, né? E eu acho que parte do problema era que os pais dele não queriam admitir que havia algo errado com a saúde mental dele, sabe? Eles realmente não queriam, sabe? Por quê? Por que eles não queriam? Acho que era um estigma ou eles não queriam aceitar, sabe? Pais frequentemente buscam equilibrar tratamento, firmeza e descanso para um filho doente. Mas o caso dos Gilbert era extremo e cada vez mais perigoso. Você começou, como disse novamente aos seus médicos, a ter sonhos com seu pai, assediando você sadicamente e vice-versa. Você se lembra de algum desses sonhos? Os olhos de Gilbert desviaram, evitando os meus. Sua mente parecia tão evasiva quanto sempre. Era hora de abordar o cerne, a percepção de Gilbert sobre o pai e sua saúde mental. Na sua cabeça, olhando para trás agora, estava tudo bem? Estou na corda bamba entrevistando um assassino. Primeira vez em uma década que o público pode vê-lo e ouvi-lo falar sobre o assassinato do pai que já amou. Mas ele perde a paciência e eu fico sem tempo. Nessa época você começou, disse aos seus médicos novamente, a ter sonhos com seu pai, sadicamente atormentando você, e vice-versa. Lembra de algum desses sonhos? Na época, não. Você se lembra? Você se lembra de ter sonhos com seu pai? Não. Não. Um antagonismo crescente em relação ao seu pai? Não nessa época. Em Princeton, onde sua família estudava há gerações, Tommy Gilbert Jr. teve agravamento de sua doença mental. Um psiquiatra sugeriu que ele fosse internado, mas Tommy recusou. E em vez de interná-lo, seus pais o mandaram para uma viagem de mergulho e surf. Bem, sua mãe sempre dizia que, sabe, você só podia manter alguém à força em uma instituição mental por 3 dias, e depois disso, a própria pessoa podia se dar alta. Então eles sempre tinham receio de realmente interná-lo e depois ele sair e ficar ainda mais bravo com eles, sabe? Então isso era realmente um problema.
Ao longo dos anos, os médicos diagnosticaram Tommy com transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar e esquizofrenia. Mas quando se formou em Princeton, ele se recusava a tomar a medicação. Ele simplesmente não tomava esses remédios e também estava se automedicando com muitos alucinógenos, cocaína, maconha, o que eu acho que também não ajudava em nada, sabe? E sempre que os surtos de Tommy ultrapassavam o limite e violavam a lei, os Gilbert intervinham com seu dinheiro e influência. Parece que havia um padrão de proteger Tommy das consequências. Com certeza. Quero dizer, eles tinham um advogado muito bom que, sabe, sabia como fazer as coisas, você sabe, sumirem pra debaixo do tapete, entende? E você acha que nesse processo eles inadvertidamente encorajaram Tommy a cometer crimes no futuro? Eu imagino que sim. Quero dizer, era como se ele achasse que podia se safar, sabe, basicamente, e conseguiu naquela época. Apesar de tudo, os pais dele mantiveram grandes expectativas de sucesso. À medida que a mente de Tommy piorava, ele se voltou contra a única pessoa de quem mais dependia. Ele realmente, sabe, desenvolveu essa imagem do pai dele como sendo uma espécie de feiticeiro maligno que o controlava, roubava sua alma, sabe, roubava tudo o que ele tinha. E era assim que ele via o pai dele. O que só mostra o quão perturbado mentalmente ele era. Ele olhava no espelho e o rosto dele se transformava no do pai, o que é, quero dizer, assustador. Em um sonho, você estava chutando seu pai e gritando para ele parar de te ameaçar. Você contou ao seu psiquiatra da época que até aquele momento você adorava seu pai. Algo mudou? Acho que essa história não é real. E meio que o sonho é falso. Bem, isso tudo é baseado no registro que reúne os relatórios do seu tratamento médico feito por vários psiquiatras. Não? Acho que sim. Ok. Ok. Chegando à adolescência, e seus pais disseram que notaram uma diferença em você. Aspas, menos descontraído, mais retraído, lavando as mãos continuamente. Você se lembra de algo disso? Não. Na sua cabeça, quando você pensa agora, estava tudo bem? Sim, tudo estava bem. Vida normal. Sério? Internamente, estava tudo bem. Sua mente estava intacta? Você deve ter passado por muito estresse. Posso falar com esse P2. Como é? Com apenas 10 minutos, Tommy Gilbert Jr. não aguentou mais. Não aguentou mais. Me desculpe. Você está pedindo para falar com algum dos oficiais aqui? Sim. Sim. Ok. A entrevista tinha acabado. O final abrupto me deixou ainda mais curioso e determinado a entender esse assassino evasivo. Você se lembra de ter sonhos com seu pai? Não. Naquela época, não. E então? Os olhos dele parecem muito estranhos, pupilas contraídas. Eu não sei. Ele não parece estar lá, sabe? Mostramos a John Glatt o ocorrido. Como o senhor descreveria sua infância? Acho que foi boa, bastante saudável na maior parte do tempo. Tive uma boa infância. Olhe para ele. Barba longa. Pessoas estão fascinadas pela história do Garoto de Ouro. Como pode ser que esse garoto, que tinha o mundo aos seus pés, acabasse, você sabe, matando o homem que tornou tudo isso possível, o próprio pai? Foi uma grande manchete de primeira página por muito tempo. O que levou ele a isso? Parricídio é um dos crimes mais terríveis. E assim começa o caso e o debate. Tommy é mal louco ou ambos? Um mês após sua prisão, Tommy Gilbert Jr. foi acusado formalmente de homicídio. Sua defesa, insanidade. Eu já vi muita gente que matou um ou dois pais. Quero dizer, estatisticamente, você quase pode dizer que, sabe, os pais são meio que o alvo mais provável. Um alvo óbvio da raiva, confusão ou paranoia deles. O psicólogo forense Dr. N.J. Burrow avaliou muitos assassinos de grande notoriedade, como o serial killer Joel Rifkin e Colin Ferguson, que realizou um tiroteio em massa na Long Island Railroad.
Ele diz que, quando um réu aparenta ter doença mental, a primeira pergunta é sempre a mesma. Eles estão aptos a ser julgados? Se eles vão a um tribunal, entendem o que ocorre. Sabe, eles entendem as acusações, eles conseguem discutir a própria defesa de forma efetiva com o advogado deles. A questão da competência de Gilbert atrasaria o julgamento dele por anos, e John Glatt estava na sala do tribunal durante todo esse tempo. A promotoria marcava encontros dele com psiquiatras e ele se recusava a encontrá-los. Isso atrasava tudo e atrasava tudo. E o juiz ficava cada vez mais frustrado porque ele não cooperava, sabe? Você acha que ele estava apto a ser julgado? Não, de jeito nenhum. Não. Estive em todas as audiências e dias do julgamento e acho que ele nem sabia onde estava na maior parte do tempo. No entanto, o tribunal considerou Tommy apto para julgamento. Em 2019, mais de 4 anos após o assassinato, começou. Os advogados de Tommy alegaram insanidade, citando esquizofrenia e paranoia. Disseram que, ao puxar o gatilho, ele não entendia que o que fazia era errado. Os promotores apontaram premeditação, contrariando a sanidade de Gilbert. Meses antes do assassinato, Tommy comprou uma arma. Ele entrou no Facebook para procurar algo como um mercado de armas. Sim, e encontrou um cara em Ohio e teve que dirigir até lá para conseguir uma arma porque não podia comprar uma em Nova York. Você acha que, nesse momento, ele já tinha começado a planejar o assassinato do pai dele? Não sei, acho que ele estava muito paranoico. As pessoas estavam atrás dele. O que também é um sinal do seu estado mental em declínio. Com certeza, sim. No dia do assassinato, Tommy habilmente tirou sua mãe do apartamento sob um pretexto. Aquele pedido de sanduíche e Coca-Cola foi premonitório, talvez. Sabe, tático por si só, né? É, porque com certeza eles nunca tinham Coca-Cola em casa. Ela precisava sair para comprar. Depois do tiro, ele encenou a cena do crime. Tommy posicionou a arma no peito do pai para simular um suicídio. Você quer insinuar que seu pai se matou? Ele não fez isso. Pelo padrão do sangue e como tudo estava, não aconteceu assim. E por fim, fugir da cena e imediatamente ligar para um advogado criminalista. A promotoria afirmou que essas são atitudes de quem sabe o que faz e que é errado. Por exemplo, se depois de matar o pai, ele permanecesse no apartamento, fosse encontrado em um canto chorando ou se cortando. Isso nos levaria a uma conclusão bem diferente. Em vez de voltar ao apartamento e ligar para seu advogado criminalista. Certo, isso é algo muito lógico a se fazer. Ele tem uma doença mental, mas ainda assim é criminalmente responsável. As duas coisas podem ser verdade. Com certeza. Com certeza, sem dúvida nenhuma. A promotoria chamou uma pessoa que tinha visto Tommy apenas alguns dias antes do assassinato para testemunhar que ele parecia estar perfeitamente no controle de suas faculdades mentais. A promotora queria provar que ele não era insano. E o fato de que ele estava no meu apartamento apenas algumas noites antes disso acontecer, ele veio, estava conversador, falou com outras pessoas, sabia onde estava, ele pediu sushi. Sabe, foi uma interação muito normal com ele. Não era como se ele estivesse falando sozinho ou agindo de forma paranoica ou insana. E durante tudo isso, Tommy estava se sabotando, contradizendo seus advogados em pleno tribunal. Ele sabotou sua própria defesa durante todo o julgamento. Algumas vezes, sabe, ele se dirigia diretamente ao júri no meio do julgamento e pedia um novo julgamento. O juiz estava cada vez mais frustrado. Nunca tinha visto algo assim. Quer dizer que no tribunal ele se levantava e falava com o júri? Durante o julgamento, sim. E teve um momento em que, sabe, o juiz ouviu o júri e ordenou que ele saísse da sala do tribunal. Ele se recusou e foi arrastado para fora da sala do tribunal. Quero dizer, era incrível o que estava acontecendo, sabe? Ele nem parecia estar no mesmo tribunal quando eu o vi, sabe? Ele estava em outro lugar, em outro mundo. Mas havia uma pessoa na sala do tribunal que acreditava com todas as forças que seu filho deveria estar em um hospital, não em uma prisão. A mulher que havia perdido o marido e agora lutava para não perder o filho, Shelley Gilbert.
Eu estava falando com Shelley ao telefone, ela conversava comigo e se abria, e também dizia que ele era louco. Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Eu não via isso. Eu disse, Shelley, você percebe? Eu disse, eu sou o detetive, eu trabalho para a promotoria. Entendo o que você diz e fui sincero com ela sobre o meu trabalho. Eu disse, eu acredito que Tommy realmente precisa de ajuda, mas no meu coração, eu sei que seu filho matou seu marido porque ele simplesmente fez isso. Com certeza, sim, ela apareceu em todas as audiências, dizendo o quanto o filho dela estava doente e como ele precisava de tratamento e como, você sabe, os profissionais do direito não estavam, sabe, sendo justos com ele de jeito nenhum. Você estava falando com ela naquele momento? Sim. Bem, quero dizer, sabe, havia muito tempo livre enquanto esperávamos o Tommy aparecer, sabe, horas no corredor do lado de fora do tribunal. Shelley dizia que viu ele em Rikers e que ele piorava cada vez mais. Ela estava arrancando os cabelos de preocupação. Mas o júri não acolheu a tese de insanidade. Você precisa ser capaz de demonstrar que a pessoa não conseguiu formar a intenção de cometer o crime e que ela não entende ou não entendia o caráter ilícito do seu ato. Parece uma exigência muito alta. É uma exigência muito alta. Acho que os jurados detestam a ideia de insanidade. Eles não gostam de ouvir sobre isso, especialmente se o crime foi violento, sangrento e chocante. Eles não querem que essa pessoa vá ao hospital, mas sim para a cadeia. Após um julgamento de 5 semanas na sexta-feira, 28 de junho de 2019, Tommy Gilbert Jr. foi considerado culpado e condenado a 30 anos de prisão à perpétua. Nesta noite, um júri no sul de Manhattan condena Thomas Gilbert Jr., de 34 anos, pelo assassinato de seu pai rico. Minha reação ao veredito foi de felicidade pelo Sr. Gilbert. Nunca o conheci, mas o ouvia em minha mente. Ele precisava que Tommy fosse preso por isso. Ele precisava ser punido por isso. Na promotoria, a gente não estava comemorando. Foi um caso muito triste. Foi uma coisa terrível de se ver essa família passar por isso. Tommy Gilbert Jr. agora está encarcerado na Clinton Correctional Facility, em Dannemora, Nova York. Perguntamos aos que acompanharam o caso dele o que percebem nesta primeira aparição em 10 anos. É um homem enlouquecendo? O declínio de Tommy Gilbert Jr. já era visível anos atrás, mesmo enquanto advogados e promotores debatiam sua saúde mental. 10 anos na prisão, ele parece quase uma casca vazia, uma visão chocante para quem sabe o quanto ele caiu. Com base no processo que reúne os relatórios do seu tratamento feitos por vários psiquiatras. Você não. Triste. Quero dizer, ver alguém, sabe, se deteriorar bem na sua frente quase. Sabe, eu o observei durante 5 anos no tribunal e isso já foi ruim o suficiente. Mas vê-lo como ele estava aqui, sabe, é horrível. Não consigo acreditar que ele ainda está no sistema prisional e não está sendo tratado. O que acha que a mãe dele diria vendo isso? Sinto muito por ela, não faço ideia. Ela disse que o visita, então deve vê-lo assim. Eu não vejo a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa que eu conhecia. Ele não parece ele mesmo e não fala do jeito dele. É muito triste. Sinceramente, isso é realmente triste. Quero dizer, eu também acho uma pena que ele não esteja recebendo a ajuda que precisa. Porque, obviamente, ele está com problemas mentais e eles não vão ajudá-lo em uma prisão. Acho que foi uma situação tão trágica para toda a família. Quero dizer, a pobre mãe dele que perdeu o marido e o filho no mesmo dia. Isso foi uma questão para você? Havia essa dinâmica para você? Não sei. Acho que não há um problema, não. Ele não está alerta. Ele realmente não está interessado no mundo exterior. Duvido que ele converse com alguém. Acho que ele provavelmente fica sentado em silêncio por horas, sem se comunicar com ninguém. E quando ele fala, são palavras soltas, frases curtas, ele está piorando. A psicóloga forense Dra. Angie Barrow vê, em nossa entrevista, um homem que mergulhou ainda mais em um estado de limbo. Eu acho que essa história não é verdadeira. Quero dizer, se você entende a noção de que ele tem uma doença mental,
As questões que estão sendo colocadas na mesa são coisas para as quais ele simplesmente não está preparado para discutir em um diálogo ou ser desafiado. Mexendo os lábios. É um sinal de ansiedade. Isso é um sinal revelador. É um sinal revelador. E sabe, é bom que ele não seja muito agressivo. Ou se irritasse facilmente ou fosse impulsivo, porque você teria levado um soco na cara. Isso poderia facilmente ter acontecido. Era apenas raiva contida da parte dele. Acho que sim, a ansiedade dele aumentava. E é por isso que ele chamou alguém para resgatá-lo e tirá-lo daquela sala. Porque não era sobre isso que ele queria falar. Sabe, ele só queria fazer uma declaração tipo, sabe, basicamente acho que é isso. Todo mundo entendeu errado, eu não matei meu pai. Sabe, e é só isso. Quero dizer, algumas pessoas gostam de brincar com o entrevistador. Elas adoram a atenção. Ele não é uma dessas pessoas. Pelo que você viu, você duvida que ele tenha um transtorno mental? Não há motivo para duvidar disso. Ele não está fingindo. Eu não acho que ele está fingindo. E ele não estava dizendo coisas realmente malucas. Ele não estava encenando. É o oposto de fingir. Quando alguém finge, é assim. A pessoa age como se estivesse maluca, cai no chão ou fala coisas sem sentido. E você fica tipo, o quê? Eu acho que ele estava tentando ser normal. Acho que ele provavelmente está consideravelmente mais doente do que estava, sabe, quando o crime foi cometido. E sabe, não é na cadeia nem na prisão que alguém melhora. Shelley Gilbert recusou entrevista para este programa, mas segue lutando e espera transferir o filho para um hospital psiquiátrico. A mãe dele ainda acredita que ele não deveria estar numa prisão, mas sim numa instituição psiquiátrica. Sim, ela acha que ele deveria estar em um hospital sendo tratado e não na prisão, sabe? Com criminosos perigosos. Eu também acho. E vendo sua entrevista com ele e como ele meio que piorou ainda mais do que quando o vi, sabe, há 5 anos, é simplesmente assustador pra mim o que aconteceu, como ele está definhando lá, sabe? A saída repentina de Gilbert trouxe novas dúvidas sobre esse assassino tão evasivo e escorregadio. Será que ele fugiu de mim para evitar responder? Ou será que ele simplesmente se perdeu demais no esquecimento para conseguir dar alguma resposta? E será que essas respostas agora estariam para sempre trancadas aqui dentro da mente decadente do antigo garoto de ouro?